todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui nesse dia chamado hoje. Estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aproveitando esse ensejo, vou gravar mais um vídeo para este canal, Som de Muitas Águas. Amém? Graças a Deus, amado ouvinte da Palavra de Deus, amados irmãos, todos vocês que me assistem, desde já eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, que os irmãos em Cristo Jesus têm me abençoado, aleluia, com seus comentários, seja contra ou a favor, não importa. O importante, como eu sempre falo, é que todos nós estamos buscando do Senhor Jesus a salvação das nossas almas. Amém? Que tendo em breve Cristo vai voltar e vai nos arrebatar, vai nos levar para junto de si e nunca mais vamos estar aqui nessa terra de sofrimento, de angústia e de muita dor. Amém, meus irmãos? Desde já, eu quero que você apanhe a sua Bíblia. Nós vamos ler um versículo da Palavra do Senhor, onde está escrito em Efésios capítulo 4. Vou me identificar. Eu sou o vosso irmão em Cristo, José Modesto Alves, e esse é o canal Som de Muitas Águas. Estou aqui nesse dia chamado hoje. Vou dar continuidade ao meu testemunho de cura, milagre, libertação e bênçãos das mãos do Senhor. Amém? Eu parei no terceiro episódio, hoje eu já estou no quarto, né? Vamos dar seguimento a esse testemunho para a glória de Deus. Como eu iniciei o Evangelho de Cristo Jesus, iniciei no Evangelho, onde eu passei, já falei da minha cura, da cura que eu recebi do Senhor Jesus, da enfermidade. Eu parei no último vídeo, falando da visão que eu tive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, no dia da ceia, e eu vou continuar com esse testemunho para a glória de Deus. Amém? Vamos ler a palavra, vamos ler aqui um versículo para nós entrar no assunto. Já está com a Bíblia? Que maravilha, para a glória de Deus. Eu vou ler aqui o versículo 4 do capítulo 4 de Efésios. Rogo vós, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, como que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, surpreendendo vós uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Maravilha de ensino, né, meus irmãos? Maravilha de ensino da parte do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Eu parei naquele dia, né, no último vídeo, falando a respeito da visão que eu tive na Igreja Universal no dia de ceia, onde Deus me mostrou o batom que estava nos lábios das obreiras, começou a desfazer, a sair dos seus lábios e gotejar dentro do cálice da ceia. Foi uma visão, uma coisa tremenda. Naquele dia eu fiquei muito complicado, porque eu não sabia, não entendia o que era visão do Espírito, de onde vinham essas coisas. Hoje, pela misericórdia de Deus, através da Bíblia e da santificação, eu entendo muito bem o que é uma visão celestial vinda da parte do Senhor. Amém? Não estou aqui menosprezando os irmãos da Universal, de outras igrejas que não usam talvez essa doutrina, mas tudo bem, todos estão buscando o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Como acabamos de ler, devemos procurar a paz com todos, né? E também tem outro versículo que nos orienta a andar em união e em amor para com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, naquele dia que eu tive a visão, eu voltei para casa e fiquei um pouco complicado ali. Daí eu continuei na Universal, desse dia para cá, eu continuei no meu cargo de obreiro, continuei ali. Só que, a partir desse dia, o amor, aquele amor que eu tinha
podemos dizer, aquele pique que eu tinha para com a obra de Deus, ele foi diminuindo bastante. Eu comecei a ficar sem saber que rumo a tomar. Eu comecei a me esfriar com o ministério universal do Reino de Deus. Amém? Então passou-se muito tempo. Eu passei um período de 1 ano ainda na Universal sem decidir voltar para a Igreja Deus e Amor, ou me unir à Igreja Deus e Amor. Poderia ser outro ministério, ou poderia ser a Igreja Universal, mas pelo fato de ter acontecido um milagre na minha vida, o que eu mais buscava no momento era a cura divina. Eu recebi esta cura no ano de 94, hoje estou curadíssimo, desde aquela época, nunca mais precisei do hospital, não nem de medicamento, glória a Deus. Então, o que devo fazer, meus irmãos? O que deveria eu fazer? Você pode deixar seu comentário. Imagine, eu estou há 5 anos em uma igreja e buscando um objetivo ali, que era uma cura divina. Não consegui lá. Entrei em outra igreja, não importa o nome e a placa, foi na Igreja Deus e Amor que aconteceu. Poderia ser em outra igreja, mas foi lá. Daí eu recebi a cura imediato, na segunda vez que eu visitei a igreja. E minha atitude seria qual? Afinal, era membrar a Igreja Deus e Amor por gratidão a Deus e as orações dos irmãos. Embora eu ainda fiquei na Universal por um período, quase 1 ano, sem me decidir por completo onde eu ia congregar. Só que as coisas começaram a acontecer comigo. Questão de visões e revelações do Espírito para a minha vida. Eu continuei lá trabalhando um pouco com menos intensidade, um pouco mais lento, abrindo igreja, evangelizando mais lento. Não quis mais pregar, fazer aquelas pregações de família, prosperidade e tal, enfim. Eu fiquei acompanhando o grupo de obreiro, de evangelista, os evangelistas, mas com um pouco frio na realidade. Um determinado dia, me lembro muito bem, meu filho Lucas, né, que hoje é adulto, na época ele era criança, ele estava com 3 meses de nascido. Meu filho Lucas tinha 3 meses, me lembro, entre 3 e 4 meses de vida que ele tinha nascido. E um determinado dia eu cheguei da igreja, a Igreja Universal, jantei com a minha esposa, minha afinada esposa, e ela pegou, arrumou as crianças e pôs lá para dormir. E, enfim, chegou a hora de dormir, né? Lá para as 10 e tal da noite. Então ela foi deitar, ela colocou as crianças, cada qual no seu devido lugar. Luquinhas tinha 3 meses de idade, meu filho mais novo. E estava no berço ao lado da cama ali, glória a Deus, porque era uma criança ainda novita, né? Teria mais cuidado com os outros que já estavam engateando ou caminhando. Então, eu resolvi assistir um filme na TV. Não me lembro que filme era, não lembro mais, para ser sincero, tem muitos anos. E eu liguei a TV e comecei a ver aquele filme. Minha esposa lá deitou, olhando para a criança, e ali ela adormeceu. Né? Ela adormeceu e eu fiquei lá no sofá vendo aquele filme. Quando de repente o Espírito Santo começou a falar comigo: olha, sai daí, saia daí, não assista isso não é bom para você. E eu comecei a ficar complicado, né? Meu Deus, será que eu estou ouvindo vozes? O que está acontecendo comigo? Só que o Espírito, né, Deus fala em nosso coração, no nosso intelecto, né, no nosso intelecto, na mente, enfim, no nosso entendimento. Nós ouvimos a Deus, nós escutamos a voz do Senhor. Ela é suave, ela é poderosa, ela nos tira do abismo. E o Espírito sempre continuou a falar: saia daí, meu servo, sai daí que eu quero falar com você hoje. Hoje eu vou falar com você mais uma vez, só que diante dessa TV, eu não vou falar com você. Eu quero que você saia. Não assista isto aí. Isso não é bom para você. Isso é coisa maligna. E começou a falar. E eu ali plantado, podemos dizer, Satanás dizia: não, fique aí, termine de assistir o filme. Termina, tá muito bom. Quando terminar,
você vai orar e Deus te abençoa. E eu fiquei, meus irmãos, não consegui sair. O Espírito Santo falou várias vezes, saia daí. Eu quero falar com você, saia daí. Não consegui sair. A voz, a outra voz, né? Podemos dizer do inimigo, falava, não, fique aí, tá muito bom. Quando terminar você vai orar e Deus te abençoa. Eu fiquei, não consegui me levantar daquele sofá. Resultado, o filme terminou, desliguei a TV e fui me deitar. Fiz ali uma prévia oração, glória a Deus, né? Orei ali, minha esposa estava já a ressonar, estava adormecida com o sono, as crianças todas dormindo. E eu fiz uma oração e me deitei ao lado dela. Meus irmãos, e ouvinte da palavra de Deus, quando eu deitei, né, na posição olhando para o telhado, eu não vi as telhas da casa. Isso foi imediato. Eu não estava dormindo, não estava adormecido, não. Quando eu deitei na posição olhando para o telhado, né, de rosto para cima, eu não vi o telhado da casa. Como se formou um buraco no telhado. Eu vi o céu muito azul, muito bonito. E no céu, ao longe, eu pude ver com os meus olhos dois objetos que iam descendo em alta velocidade na minha direção. Dois objetos bem claritos, bem branco, alvo como a neve. A princípio, naquela distância, parecia como se fossem dois pratos de esmalte, né? Coisa semelhante, um ao lado do outro, em alta velocidade. A velocidade era tamanha que eu percebi que tipo ia sair fogo das abas daqueles objetos. Nesse momento, o Espírito de Deus já me pegou em espírito. Aí já entrou a visão por completo no meu ser. Nesse mesmo momento, o Espírito de Deus já me pegou em espírito e levou em um campo muito grande. Eu já me deparei como se fosse um estádio de futebol. Uma área imensa, grandiosa mesmo, semelhante a um estádio de futebol. Não parecia com um estádio que não tinha arquibancada, mas era uma área muito grande, extensa, e muitos povos ali em pé para ouvir a palavra de Deus. Tinha centenas e milhares de pessoas ali, como se uma reunião evangélica que estava acontecendo ali. Nesse momento em que eu vi os dois objetos descendo do céu e que eu fui transladado pelo Espírito até aquele lugar, aquele campo muito imenso, nesse momento eu esqueci dos objetos que vinham descendo do céu. Olha, isso é tudo questão de segundos, né? De minutos. Você passa por esse processo na visão. Então eu me vi ali, naquele lugar muito grande, muito imenso, cheio de pessoas, de almas. E eu me pôs, o Espírito me pôs no meio daquele povo. E eu comecei a pregar, como de costume. Fiquei bastante contente. Imagina, eu no meio daquela multidão, eu gostava de pregar o Evangelho, digo, glória, opa. Não costumava dar glória, né? Na Universal não temos esse hábito de dar glória a Deus, aleluia. Então eu me achei contente ali. Disse, agora vou pregar. E comecei a falar. Não sei que tipo de pregação eu estava a falar, se era de família, de prosperidade, de libertação, não sei. Só sei que eu comecei a pregar. E naquela pregação que eu estava fazendo, ao continuar a pregar, não dá para saber, para discernir o tempo que leva ali de cada fase que você passa na visão, da fase dos objetos que eu vi descendo do céu, da fase em que o Espírito me pegou, me colocou em meio àquela multidão, naquele campo aberto. Então, essas fases, não dá para saber o tempo que leva, quantos segundos, minutos, não dá para saber. Amém? E eu comecei a pregar diante daquela multidão. Naquele momento da pregação, eu me lembrei agora dos dois objetos que estavam descendo do céu. Aí, imediato, eu olhei para cima.
naquele período em que o ser me pegou e me levou para aquele lugar, eu me esqueci, saiu da minha memória aqueles objetos, tipo 2 pratos de esmalte bem clarito, que vinha descendo em alta velocidade. Quando eu iniciei aquela pregação, voltei a me lembrar dos objetos e olhei para cima. O que aconteceu? Quando eu olhei para cima, meus irmãos, 2 nuvens imensas que vinham em alta velocidade, que cobriu toda a terra, toda a extensão por onde eu poderia ver. Nenhuma daquelas nuvens estava Jesus Cristo e na outra os anjos. Aquelas nuvens desceram em alta velocidade, que vinha assim soltando aquelas labaredas de fogo pelas suas bordas. Quando eu olhei novamente, que eu lembrei dos objetos, que eu olhei para cima, para os céus, aquelas nuvens parou em uma certa dimensão, em uma altura próximo de onde nós estávamos. Quando aquelas nuvens parou ali, eu pude ver que uma estava o Todo-Poderoso. Ei, nossa glória! Você não consegue ver Jesus Cristo. Não, você não vê Ele, você sabe que é Ele que está ali. Mas você não vê, nós somos pecadores. Vamos ver Ele um dia com toda certeza. Ei, você que conduz a Bíblia Sagrada, que é Evangelho, você que carrega o nome de Cristo na tua vida, por favor, persevera. Persevera, logo Ele vai vir. E você vai ver como Ele é. Eita glória! Aí eu percebi que era Jesus. Ele estava lá. Você não vê Ele, mas era Ele. Os anjos na outra nuvem. O que aconteceu? Ele deu ordem para os anjos descer e arrebatar os escolhidos. Meus irmãos, os anjos desceram em forma de linguetas de fogo. Todos, tinha muitas pessoas. Umas estavam de coca, me ouvindo que era um campo aberto, não tinha banco, não tinha cadeira, não tinha lugar de sentar. Muitas pessoas estavam em pé, me ouvindo eu pregar. Outras estavam acocadas, outras sentadas mesmo no terreno, no chão, assim naquele gramado. E os anjos desceu em forma de linguetas de fogo e apanhou milhares daquelas pessoas, centenas delas. E ficaram alguns. Ficaram alguns ali. Quando começou a descer aquelas linguetas, labaredas de fogo, colhendo as pessoas e levando até a nuvem. Eu tinha uma pessoa que estava me ouvindo, eu me lembro, ele estava de coca assim, ouvindo, olhando para mim, ouvindo a pregação, absorvendo toda aquela palavra com muito amor. Eu percebi que uma das linguetas de fogo, que era um anjo, vinha na direção dele. Aí eu fiz menção de ir até ele e me atracar com ele para subir também. Mas o que aconteceu? Quando eu fiz menção de ir até aquele rapaz, aparentemente era um moço de uns 40 anos, talvez de idade. Ele estava prestando bastante atenção à pregação. Eu me lembro até da fisionomia dele. Daí eu fiz menção para ir até esse rapaz, para que aquele anjo também me levasse. Não consegui chegar até ele. Quando eu dei o passo, quando eu quis dar um passo, eu estava amarrado com 2 correntes nos meus pés. Cada um dos meus pés estava com uma corrente amarrada. Uma corrente bem poderosa. Uma corrente, talvez, dessas correntes que atraca navios. Não chega uma corrente que atraca navio, mas uma corrente daqueles gomos, né? Que separam do outro, num tamanho normal. Podemos dizer uma corrente que puxa um caminhão atolado, um trator, enfim. Eu estava, meus irmãos, em cada pé aqui, com uma corrente amarrada. Quando eu fiz menção de ir até aquele rapaz para ser arrebatado, não consegui andar, que as correntes me segurou ali. Eita glória! Oh, meu Pai! E aí todos se foram. Os anjos pegaram todos ali e subiu. E eu percebi que Jesus olhava para mim, só que você não percebe, não consegue ver o rosto dele. Daí, quando todos que eram para subir, que foi pego pelos anjos, as 2 nuvens voltou em alta velocidade para o céu.
Quando isso aconteceu, ali terminou esta visão. Eu me vi agora no meio do meu quarto, em pé. Não sei que hora, quanto tempo passou aquela visão. Só sei que quando a visão foi tirada de mim, eu estava em pé no quarto, desesperado. Meus irmãos, que desespero tão grande aconteceu naquele dia. Eu saí, quase que eu quebro a porta da minha casa, a porta do quintal. E saí desesperado, abri a porta e saí para o quintal. O coração acelerado, a ponto de dar um infarto e morrer. Jesus veio e eu fiquei, e agora? O que vou fazer, meu Deus? O que aconteceu? O que eu não fiz? Jesus veio e eu fiquei. E comecei a andar em volta do meu quintal e falando, me lamentando, com as mãos na cabeça, chorando ali. Só que tudo silêncio. De repente eu compreendi que estava tudo silêncio. Aí eu comecei a diminuir aquele pavor, né? E comecei a ouvir ao redor de mim, os vizinhos. Eu falei, não, peraí, mas está silêncio, não é o arrebatamento. Está tudo silêncio. No dia do arrebatamento, não vai, depois do arrebatamento, não vai ter silêncio na terra. Vai ter um clamor, vai ter uma coisa terrível. Eu comecei a pensar. Aí lembrei do meu filho, Lucas, a criança que tinha 3 meses de idade, que estava no berço lá dormindo. Eu voltei para dentro de casa por mais depressa. Quando eu cheguei, lá estava a criança dormindo. E minha finada esposa também dormindo ali. Eu digo, opa, não foi o arrebatamento, aqui está a criança. Se fosse o arrebatamento, essa criança teria subido. Está aqui, as crianças pertencem ao reino do céu, como todos nós sabemos. Mas por que isto? Aí o Espírito começou a falar. Isso é um aviso para você, mas um alerta para você. Eu estou sempre te alertando, sempre alertando você, sempre te chamando, sempre tentando colocar você na vereda da justiça. Mas você sempre está fugindo da realidade. Oh, meus irmãos, que triste é para aqueles que vão ficar. Que triste para aqueles que não vão ser arrebatados no dia do arrebatamento. Mas eu era crente, eu era pregador. Eu pregava, eu fazia, acontecia, expulsava demônio. Mas, no entanto, naquela visão, eu ficaria na terra, não seria arrebatado por Jesus Cristo. Amém? Todos entenderam? Mais uma vez eu volto a falar, meus irmãos. Não estou aqui a criticar a Igreja Universal, nem coisa semelhante. Aconteceu comigo. Eu não estava dormindo, não estava fora de si, não estava louco, estava em perfeito juízo, como estou hoje. Sempre tive em perfeito juízo, graças a Deus. E esta visão veio até mim. Tudo pelo amor de Jesus Cristo. Jesus nos ama de fato e de verdade. Todos nós. Amém? Eu agora vou lembrar, você amado irmão, amada irmã, você que ainda não aceitou Jesus Cristo também, por favor, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite Ele agora. Confessa os seus pecados a Jesus Cristo e pede a Ele para guiar você pela vereda da justiça. Ele vai te guiar, Ele é amoroso, Ele vai libertar você do maligno, das coisas dessa terra. E você, meu irmão, que se encontra afastado, você, minha irmã, todos vocês, não importa de onde você está agora, onde você está. O que importa é que você volte para Jesus Cristo, faça um concerto, uma aliança com Ele. Ele já fez uma aliança conosco, a nova aliança. Ele morreu na cruz do Calvário, ali no alto do Gólgota, para salvar a mim e a você. Numa aliança maior do que essa, numa aliança mais poderosa do que esta. Agora falta nós fazer também a nossa aliança, de seguir a Ele, servir em corpo, alma e espírito, e andar em santificação todo o tempo, sem a qual ninguém, mas absolutamente ninguém, verá o Senhor. Amém? Então é isso, meus amados irmãos.
mas esse episódio, mas esta passagem, esse fato aconteceu comigo, mesmo antes de eu voltar, me unir à igreja pentecostal Deus é Amor. Amém? Eu já vou encerrar mais uma vez esse vídeo, porque senão ficará muito longo. No próximo ainda não terminou. Glória a Deus. Basicamente, o meu tempo de universal para ir para Deus é Amor, nesta visão, ele está a já terminar. Eu agora, no próximo vídeo, já vou contar agora as experiências que eu tive com Deus através de visões e revelações do céu, após eu me unir à igreja Deus é Amor. Eu já estava curado da enfermidade, agora já podia jejuar, já podia orar, santificar. Então agora eu passei a receber centenas, muitas bênçãos espiritual entre visões e revelações e profecia da parte do Senhor. Amém? Então é isso aí. Depois que eu tive esta visão, aí eu comecei a pensar de fato que eu deveria me membrar à igreja Deus é Amor e servir a Deus ali. E foi o que eu fiz. E para a glória de Deus, estou até o dia de hoje. Embora quando eu estive na África, os anos que eu estive lá, eu não consegui a igreja Deus é Amor, na região não existia a igreja pentecostal Deus é Amor. Se existia, eu não consegui encontrar. Então eu congreguei com outros irmãos, outros ministérios, tudo bem. Aquele período que eu passei lá foi uma bênção, glória a Deus. Eu ainda consegui, com a misericórdia de Deus, escrever, aleluia, um pequeno livro, né? Um livro de doutrinas, um livro de 62 capítulos, 205 fascículos. Então, aqui está, né? A capa, glória a Deus, ele está até encadernado, porque eu ainda não fiz, não mandei fazer exemplares, né? Eu mesmo fiz aqui na impressora, só para começar, né? Aqui tem as primeiras ilustrações, né? Aqui está os indícios, né? Dos livros e tal. É muito, muito bonito. Isso aqui tudo para a glória de Deus, né? Eu bolei e fiz na impressora comum, mas está salvo no pendrive, né? Logo assim eu vou fazer vários exemplares, eu vou pagar para fazer, né? Numa gráfica, e é uma bênção. Amém? Doutrina bíblica para os dias de hoje. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso aí. O próximo vídeo que eu gravar, eu já vou falar das experiências agora espiritual que eu comecei a ter com Deus após eu membrei a igreja de Deus e Amor e comecei a entender de fato a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Amém? Todos vocês que vão assistir, que vão compartilhar para a glória de Deus, que o Espírito Santo possa abençoar a tua família, guiar os teus passos por onde você andar, meu amado irmão, amada irmã, você da Igreja de Deus e Amor, ou de outros ministérios, Assembleia de Deus, Universal, Batista, Presbiteriana, Testemunho de Jeová, enfim, todos vocês que buscam a salvação da tua vida em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer o seu like, agradecer sua inscrição no canal e o compartilhamento com esses vídeos para a glória de Deus. Amém? Ficam todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Olha, não perca o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, que eu vou contar para vocês já uma nova visão. Eu já na igreja Deus e Amor, eu estava orando, jejuando, santificando, uma visão que eu tive, que Deus me mostrou pela tua misericórdia, muito poderosa. Aleluia! Sempre ajuda a nossa fé, alavancar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Ficam todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se o Todo-Poderoso assim permitir.